Queridos irmãos e irmãs, amigos, todos que estão entrando conosco, mais um EBD em família, uma família para instruir a sua. Saudar aqui os meus companheiros, cooperador irmão Romário, Pai do Senhor, diácono Fábio Júnior, Pai do Senhor, evangelista João Von Rondon, aí atrás da câmera, o nosso diretor aí. Que Deus abençoe esta equipe que o Senhor tem nos dado. Queridos, lição de número 8. Você que está entrando aí conosco, com certeza mais uma riqueza da palavra do Senhor através da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos aprender sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Nós percebemos aí que existe uma sagacidade do adversário em querer tirar aquilo que nos identifica. E temos aí exposto na palavra do Senhor a identidade dos primeiros crentes que palmilharam a face da terra. A nossa verdade prática diz assim: a doutrina do batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. E a lição de hoje tem como objetivo, o primeiro ponto, conceituar o Pentecostes bíblico. Segundo ponto, segundo tópico, identificar o distintivo pentecostal de nossa igreja. Terceiro tópico, conscientizar a respeito da manutenção de nossa identidade pentecostal. Temos aí esses tópicos a abordar e na pessoa do professor Romário e Fábio nós vamos comentar. O primeiro tópico diz assim: o Pentecoste bíblico, o Espírito prometido. Diácono Fábio Júnior, com toda a liberdade de iniciar esse comentário. Muito bem, pastor, a paz do Senhor, pastor Alexandre, cooperador irmão Romário, evangelista João Rondon, que está conosco, sempre está conosco também. O pentecostalismo ou o Pentecoste bíblico e o Espírito prometido. Meus irmãos, nós sabemos, e essa lição vai nos reafirmar essa verdade, de que o Pentecoste que nós conhecemos hoje, a obra pentecostal, ela tem o seu nascedouro na Bíblia Sagrada. Tem o nascedouro, principalmente no contexto do Novo Testamento, no livro de Atos, mais especificamente nos eventos que foram narrados por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, sobretudo a partir do capítulo 2 do livro de Atos. Mas este Pentecoste, por mais que ele tenha nascido, o seu nascedouro, a partir dos eventos que sucederam a partir da morte e ressurreição de Cristo, dali por diante, a obra realizada pelos apóstolos da igreja primitiva e que se desenvolveu e se desenvolve até os dias de hoje, ele tem o seu início pensado no contexto ainda do Antigo Testamento. Falar em Pentecoste é falar sobre a descida do Espírito Santo. Falar em Pentecoste é dizer que o Espírito Santo quer nos encher da sua presença para que nós possamos ser mais habilitados e capacitados para a realização de uma obra específica. E nós, edificados no Espírito Santo, mais edificados, revestidos do poder do Espírito Santo, então estamos aptos a realizar a obra, a tão grande obra que o Senhor nos deixou para que realizássemos, que é o ID. O ID pressupõe a necessidade de um revestimento de poder, e isto está relacionado à descida do Espírito Santo, o Espírito Santo prometido. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vemos que o Espírito Santo, enquanto Deus, ele existiu sempre, sempre existiu, não tem início e nem fim. O Espírito Santo é Deus, mas nós vemos que a manifestação do Espírito Santo a partir de pessoas, ela acontecia, mas não como regra, não era uma dispensação para todos, não eram todos cheios do Espírito Santo. Para realizar uma obra específica, alguns homens ali na antiga aliança eram cheios do Espírito Santo. Há exemplo do que o comentador traz de Bezalel. Bezalel foi um dos que foram cheios do Espírito Santo, e ele, na construção do tabernáculo
naquela situação toda, o Espírito, ele foi cheio, a Bíblia usa essa expressão, ele foi cheio do Espírito Santo para ser um artífice ali em vários elementos que compunham o tabernáculo. Gideão foi cheio do Espírito Santo, mas é interessante notar que quando um homem era cheio do Espírito Santo, era ele, não era toda a comunidade de Israel, não tinha uma descida do Espírito Santo para todos ali. E o dia do Pentecoste, narrado na Bíblia Sagrada, no contexto do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, ali já é a descida do Espírito Santo, que nós já havíamos sido avisados, e aí eu falo nós, como igreja, a igreja já estava ciente de que isso acontecia, porque os profetas, sobretudo o profeta Joel, ele falou sobre esse derramamento do Espírito Santo. Então, se de um lado o Espírito Santo, e uma expressão que é muito usada é a seguinte: o Espírito Santo descia de maneira esporádica, de vez por outra, em uma ou outra pessoa específica na Antiga Aliança, agora Joel, em termos de promessa, em termos de profecia, já vem dizendo que haveria um derramado do Espírito Santo e não seria para pessoas específicas, mas esse derramamento seria para todos aqueles que crescem. É necessário crer nesse derramamento para que ele seja derramado sobre todos nós. Então essa promessa, ela já existia na Antiga Aliança, foi feita lá, e os discípulos no primeiro momento, aqueles que ficaram reunidos no cenáculo, aqueles que perseveraram, eles receberam essa tão copiosa promessa, que nós vamos ver durante a lição, que por muitos séculos, principalmente dentro do âmbito da Igreja Católica, e depois inclusive com os reformadores, ficou um pouco arrefecida essa doutrina, mas principalmente no Brasil, ela reavivou novamente. Os missionários que vieram para cá, eles buscaram a Deus nesse sentido, acreditaram na atualidade dos dons do Espírito Santo e com a evidência primeira em falar línguas estranhas, e nós fomos agraciados, e em falando de Assembleia de Deus, nós não só cremos, mas vivemos esse derramado do Espírito Santo para a glória de Deus. Muito bem, muito importante esse primeiro subtópico aí, dizendo que o Espírito foi prometido, e percebemos aí que essa promessa, né, no Novo Testamento, que no Antigo Testamento, que diz que é sombra das coisas que viriam, vemos que ainda que manifestações esporádicas em determinadas vidas, não para todos, mas vinha, por exemplo, sobre Bezalel para cumprir a missão da construção do tabernáculo e todos as suas mobílias, na vida de Gideão, tirando o seu povo de um jugo pesadíssimo, né? E outras pessoas que foram cheias do Espírito Santo, mas de forma esporádica, ele vinha, cumpria o propósito, mas não permanecia disponível para todo o povão. Mas foi prometido, ou seja, Deus afirmou que mandaria, e aí esse segundo subtópico aí do tópico 1 diz assim: o Espírito derramado. E aí o professor Romário vai aí comentar esse importante assunto. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor, saudar nesse momento aqui o pastor Alexandre, o diácono Fábio, o pastor evangelista João Rondon, e vamos aqui para o nosso segundo subtópico do nosso primeiro ponto. Nos fala o seguinte: Espírito derramado. Então, como o professor Fábio já nos falou um pouco sobre o Antigo Testamento e o início ali, como era o Espírito Santo, nós vamos ver agora uma outra fase. Nós vamos observar que tem as fases, tem os períodos, tem os momentos, e em cada fase, em cada período, em cada momento, em cada tempo, houve o seu propósito, o seu objetivo, e como teve ali a sua ação e como foi ali a sua virtude. E nós vamos entrar aqui agora no período que o autor ele vem trazer, o profeta Joel trazendo essa promessa e o cumprimento dessa promessa, onde ela acontece ali em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, onde há o Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre toda a carne, sobre todos aqueles que criam, sobre todos aqueles que estavam buscando, estavam aguardando ali a sua promessa. E ele vem trazer sem distinção de pessoas, de raça, não mais como no antigo, agora uma ação completa, uma ação realmente agora cumprindo a promessa que foi feita.
Na verdade, quando a promessa ela foi feita, as pessoas não tinham uma real percepção de como isso ia acontecer, como isso ia funcionar. A gente imagina recebendo uma profecia ou uma palavra profética, a gente já fica imaginando como vai ser isso, como vai acontecer, qual... E nós vamos ver ali, eles ficaram nessa expectativa, nessa esperança, quando isso vai acontecer, como vai ser. E quando isso acontece ali em Atos capítulo 2, nós vamos ver isso numa plenitude total. E o autor, ele vem trazer um freelance, assim, uma conjectura do antigo, e ele vai conjecturar que no antigo alguns eram usados. E ele tem vários exemplos, se a gente for trazer aqui, todos aqueles que foram usados pelo Espírito do Senhor no antigo ali. E ele vem trazer essa concepção agora do Espírito na sua plenitude, na sua completude, sendo derramado sobre todos, para um objetivo central, que é a proclamação de Jesus Cristo. E nós vamos ver que isso agora, ele é mais completo do que o antigo. E nós vamos ver que ele vai trazer isso a todas as pessoas, fazendo o quê? Realizando tudo aquilo que era impossível. Agora se tornaria possível. As pessoas tendo um poder, não mais um poder natural, carnal, ou vindo sobre a mente de poderes humanos, políticos, não. Um poder vindo exatamente do próprio Deus, fazendo ali sobre os humanos, sobre as pessoas, a levarem, a proclamarem essa palavra agora com ousadia, com coragem, com intrepidez. Assim como nós vemos quando Sansão, ele recebia o Espírito do Senhor ali e ele ia guerrear contra os filisteus, contra os inimigos. Nós vamos ver isso durante todo o Velho Testamento. Ele vem jogar essa conjectura agora para o Novo, o Espírito Santo, na sua completude, na sua inteireza, revestindo e enchendo todas as pessoas. Não agora a matarem uns aos outros, não agora guerrearem guerras carnais, não. Agora guerrear a guerra espiritual. Agora entrar no campo de batalha espiritual, levando, proclamando a palavra de Deus contra os reinos que existiam sobre a terra, os reinos espirituais, levando salvação, levando cura, levando libertação às pessoas. E nós vamos ver esse poder de transformação. A palavra de Deus vai trazer isso, de que esse Espírito, ele ia nas mentes, nos corações, mudando o intelecto, mudando a percepção das pessoas, abrindo a mentalidade, abrindo coisas, pessoas se convertendo, sendo batizadas, pessoas e o cristianismo cada vez avançando, prosseguindo, aumentando, porque esse era o propósito do Antigo Testamento, o povo de Israel aumentar, crescer, ser frutífero. E agora na sua plenitude, aqui agora no Novo Testamento, o Evangelho proclamado na força, no poder, na garra, na sabedoria do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Então, vemos aí que o Pentecoste bíblico, ele se dá, né? Somos pentecostais porque foi em uma das festas judaicas que aconteceu esse episódio. Então, tudo aquilo que aconteceu durante ou no decorrer daquela festa chamada a festa do Pentecoste, e por causa que houve essa promessa efetivamente cumprida naquele dia, né? O Espírito Santo encheu ali as vidas, houve aí uma capacitação para a missão que Deus tinha, né? Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, para serem testemunhas em todos e diversos lugares daquilo que Jesus fez. Então, por isso que nós, pentecostais, cremos, e a nossa identidade, ela está enraizada em todas as manifestações onde a igreja, nos seus primeiros passos, deu após a descida do Espírito Santo. Então, vamos aí para um rápido intervalo e já já voltamos.